Odiei o Raul, pelo menos no título, né? E é isso aí, Raul sendo genial. O Cabral dele é o Pedro Álvares Cabral, Carlos né? Cabral, mas é tudo, na verdade é tudo mesmo, a mesma coisa, se eu for pensar, né? E se não fosse o Sérgio Cabral, Se não fosse o César Cabral. o que que teria acontecido? Ah, não dá pra saber. Eu acho que o Cabral simboliza, né, um Rio que a gente não quer ver, né, Leandro? Acho que o Rio chegou nessa condição não só por causa do Cabral, acho que por causa da política como um todo, mas acho que ninguém nunca simbolizou tão bem, né, esse estado de corrupção como o Sérgio Cabral. Tom Cardoso, jornalista, escritor, aliás, tem uma ficha técnica aqui que é legal até para o nosso ouvinte ficar sabendo. Atualmente mora em São Paulo, mas é do Rio de Janeiro. Já trabalhou na redação de jornais do Estado de São Paulo, Folha da Tarde, Valor Econômico, foi colaborador da Folha, é autor dos livros Sócrates, uma biografia, que aí não é o filósofo, é o jogador de futebol, né? Futebol. Tem sempre os homônimos, né? O Tarso de Castro, Músculos e Fúria, Tarso de Castro, jornalista, não é? Ligado ao Pasquim, né, um dos criadores do Pasquim, E O Cofre do Dr. Rui. que é sobre o assalto ao cofre do Ademar. Muito bom. Então, 3 livros aí, e agora o quarto, Se Não Fosse o Cabral. E por que você decidiu entrar nessa história aí de corrupção do Rio de Janeiro, então? Curioso, né? Porque na verdade, eu conheci muito. Não fui próximo amigo, mas era uma fonte. Eu trabalhei muito tempo em cadernos de cultura dos jornais aqui de São Paulo. Eu sou carioca, mas fui criado em São Paulo. E o Cabralzão, pai do Sérgio Cabral, era uma fonte permanente para as minhas matérias sobre música. O Cabralzão é o biógrafo de Tom Jobim, que você citou agora há pouco, né? Pinheiro. Biógrafo de Ataúfo Alves, biógrafo de Nara Leão. E toda vez que eu tinha alguma dúvida sobre música brasileira, eu entrevistava o Cabral. Era uma fonte, uma figura muito simpática. Sérgio Cabral, pai. Sérgio Cabral pai. E aí surgiu o Cabralzinho na política e toda essa ascensão do Cabral, uma vez eu tive com o Cabralzão entrevistando para fazer um perfil, eu falei, pô, e o Cabral já tinha começado a aparecer a casa em Mangaratiba, a mansão, e eu falei, poxa, Cabral, e aí essas histórias envolvendo seu filho, ele falou, não conheço político mais honesto no Brasil. Então eu não sei se era uma coisa do pai ingênuo, né? Ou se de fato ele estava fazendo um meio de campo ali pro filho, também, se era cúmplice. Mas aí, depois que estourou todo esse caso do Cabral, como eu fiz o livro do Tarso de Castro, que é criador do Pasquim, e o Cabralzão trabalhou no Pasquim, era uma das figuras do Pasquim, eu falei, poxa, é curioso, porque o Cabral não vem de uma família de políticos, ele vem, é filho de um jornalista da velha guarda, ligado ao samba do Rio. Então eu acho que o livro começou a nascer aí. Eu queria fazer um contraponto da figura. Aí pesquisando, eu vi que o Cabralzão não está envolvido em nenhum esquema de corrupção, mas ele foi beneficiado indiretamente da ascensão política. Primeiro, ele introduziu o filho na política. O Cabral começa ali como deputado ligado ao pai, usando muito o nome do pai. E depois, em troca de um apoio ao César Maia numa eleição, o Cabral Filho pede pro César Maia dar um emprego pro Cabralzão no TCM, conselheiro de TCM. E o Cabralzão, que é aquela jornalista da velha guarda, vivia em greve, salários atrasados, ele resolve a vida dele ali, porque ele começa a ganhar um salário de conselheiro que era o equivalente a um salário de desembargador. E aí, a partir daí, ganhou um salarião. Então, eu digo assim, não era crime isso, mas de alguma forma ele se beneficiou da carreira política do filho e fez vistas grossas para toda essa história, né? E aí, o Cabralzão é parte do livro, mas, claro, o personagem principal é o filho. Que uma vez eu entrevistei, eu fui ao Rio pela revista Isto É, quando o Rio ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, a Isto É me pediu para eu fazer 3 perfis. E eu tinha que ligar cada político do Rio a um esporte. O Ike teria que pular de trampolim, que ele se recusou a fazer. O Eduardo Paes foi comigo, deu uma volta de bicicleta. E o Cabral, meu fanfarrão, falou, eu quero ir pro Maracanã. E aí ele desceu de helicóptero no Maracanã, onde eu tava lá, mandou eu pro gol. Eu tenho 1,60 m de altura, imagina eu no gol do Maracanã. E ele ficou cobrando pênalti, aquela... Aí eu falei, que figura, mano, que fanfarrão, né? Aí isso foi em 2009. E aí, pensando em tudo isso, da minha relação com o pai, com a história do filho, eu falei, eu vou fazer um livro sobre esses 2 personagens, mas, claro, o personagem principal é o Cabral Filho. Vou pedir pro Caio Pussi, nosso produtor, mostrar para os nossos ouvintes a capa do livro, Se Não Fosse o Cabral. A gente está transmitindo a entrevista com o Tom Cardoso também pela internet. Você que curtiu a página do Facebook já recebeu a notificação, né? facebook.com/Rádio Bandeirantes, tem a imagem do nosso estúdio.
E o Caio Pucci mostrando agora, então, a capa do livro, se não fosse o Cabral, e ele aparecendo como se fosse o poderoso chefão, né? Com essa rosa meio murcha e com o poderoso chefão meio broxa, né? Desculpa o termo. É isso mesmo. E até as letras ali, a fonte é como se fosse do poderoso chefão, não do deixa filme, de ser né? uma máfia, né? Porque era uma máfia mesmo ali, né? Pisciani, agora você vê o próprio Pezão sendo preso. Então é uma máfia, né? E aí você precisa atualizar toda hora o livro, porque ó, só nessa impossível, é um semana... livro que nunca se atualiza, Só, né? só nessa semana o Sérgio Cabral já foi condenado a mais 14 anos de prisão. 14 anos e 5 meses de prisão no último dia 4, e aí somadas as penas, já somam quase 200 anos de prisão. O número pode crescer ainda, porque ele é réu em mais de 20 processos na Justiça Federal. E ele que está preso desde novembro de 2016, quando foi detido na Operação Calicut, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio. Mas como é que tudo isso começou, hein, Tom? Você fez no seu livro uma retrospectiva, como é que você trata do assunto? Você falou das condenações, Leandro. Vale lembrar que o Cabral, se ele for condenado por todos os processos, ele pode chegar a 500 anos de prisão. Nossa. Isso é o dobro do Fernandinho Beiramar, que está condenado a 250. Você vê o grau de, né, do que ele aprontou, né? Como começou, né? Ele começou como o rei das velhinhas. A principal plataforma política dele era... Ele fez várias leis que beneficiaram os idosos. Ele é autor do Estatuto do Idoso como senador. Então ele conseguiu se eleger, ele teve recorde de votos como deputado, depois como governador. Ele foi vereador primeiro? Qual que é a trajetória? Ele foi primeiro deputado estadual, depois deputado federal, senador, depois reeleito governador 2 vezes. E ele sempre teve esse carisma, né, essa coisa, por isso que o pai entrou na política e não tinha esse jogo de cintura do filho, não era um cara, um animal político, não tinha aquela coisa aquele pragmatismo que o político precisa ter, e o Cabral tinha muito, e ele fazia para adular o eleitorado dele, ele fazia bailes no Canecão e dançava com as velhinhas. Tem uma época que ele virou uma espécie de Roberto Carlos de Copacabana, porque o Canecão ficava lotado para ver o Cabral, o filho, e ele botava uma orquestra e dançava cada velhinha do Canecão. Então ele era um cara muito querido pela essa terceira idade. E aí ele consegue criar uma plataforma política, e o ponto crucial da carreira do Cabral é quando ele começa a namorar a Suzana Neves, que é prima do Aécio Neves e prima também em segundo grau do Francisco Dornelles. O Francisco Dornelles que hoje, que de forma irônica, assumiu... tudo explica, né? Porque ele é o padrinho político do Cabral. Quando o Cabral conhece a Suzana Neves, ele entra pro clã Neves, o Francisco Dornelles fala: Cabral, para de dizer que você é filho de sambista, de um cara ligado ao samba, que você militou na juventude comunista, você tem que ter um discurso mais palatável para a classe média carioca. E aí ele começa a ter um eleitorado mais amplo. E o Francisco Dornelles que ensina todos os macetes para a política do Cabral. E ele cresce politicamente a partir dessa entrada. Quando ele se elege governador, ele imita um pouco o governo do Aécio Neves ali. Então, essa ligação com a família Neves eu falo muito no livro. Imita em que sentido? Ele dá um ponto positivo, assim, não falo na corrupção, né? Depois, de fato, um imitou o outro, mas o Aécio ele fez uma administração de corte de gasto, com uma responsabilidade fiscal. E, por exemplo, o Joaquim Levy, agora que está também no governo Bolsonaro, foi secretário da Fazenda do governo Cabral. Então ele tem a família Neves como uma inspiração, primeiro pelo Francisco Dornelles, depois pelo próprio Aécio. Muito bem, o Quinto Sinal está marcando 9 horas e 15 minutos. Quem está conversando aqui com a gente na Rádio Bandeirantes é o jornalista e escritor Tom Cardoso, lançando o livro Se Não Fosse o Cabral. E tem um texto do Renato Janine Ribeiro, que faz o prefácio, né, do seu livro. Ele diz o seguinte: o que mais impressiona nessas histórias que nos conta Tom Cardoso, não é apenas a corrupção, é a arrogância, a soberba, o excesso, o exagero, a desmedida. Não temos nas ações dos principais personagens apenas atos de corrupção, porque eles aparecem mesclados a uma enorme vaidade, a uma convicção de impunidade, a uma sede sem limites de ter, de gastar, de aparecer. A impressão que dá é que ele achava que não ia mesmo ser pego e não ia mesmo ser punido por isso tudo. O Renato definiu bem. Eu não sou psicólogo, eu não consegui entender, né? Porque você pode pensar, era uma sensação de impunidade,
mas já não havia, já havia a Operação Lava Jato, já tinha, não era o Brasil já dos anos 80, 70, políticos estavam sendo presos, ele continuou roubando, e mesmo quando ele deixou o governo do Rio já acusado de várias, ele continuou recebendo. Então, acho que ele quase não justifica, mas ele acho que teve um surto megalomaníaco. Eu acho que é um caso para um filósofo como o Renato Giannini pensar, ou um psicólogo, não dá para saber, porque ele continuou roubando e muito, né? Ele comprou essa casa em Mangaratiba, que como você disfarça uma mansão em Mangaratiba? Quer dizer, todo mundo já sabia dessa mansão em Mangaratiba. As histórias todas dos hotéis em Paris, ele foi o político que mais viajou. Então ele não procurava disfarçar a roubalheira. É muito curioso, né? Porque em algum momento ele falou, melhor eu parar um pouco para não dar tanta bandeira. Mas ele não para, em nenhum momento. E ele continua na própria prisão, com as mordomias que ele consegue na prisão. Então eu acho que é uma figura aí que para algum psicólogo aí definir. Estudar mesmo. Estudar a mente Cabral ali. E no livro você chegou a conversar com outras pessoas, entrevistar, né, para saber dos detalhes de algumas histórias? Fiz muitas, fiz mais de 100 entrevistas, mas não consegui entrar no clã Cabral, porque todo mundo, de alguma forma, estava ligado à máfia Cabral. Você tinha ali a ex-mulher que recebia mesada, você tinha a cunhada, os filhos de alguma forma, então você não tinha ninguém na família. O próprio Cabralzão esperava que falasse, você tem histórias assim de que a pessoa é ligada, é parente, mas não é cúmplice, né? Mas no Cabral não, é aquela coisa de todo mundo mamou na teta ali do governo Cabral. Então foi muito difícil achar alguém da família que não fosse envolvido e que pudesse falar de peito aberto, olha, o Cabral pirou, porque todo mundo que eu aproximava e eu ver estava envolvido de alguma forma no esquema. E aí, durante essas entrevistas, teve alguma história aí que você acabou descobrindo que não sabia antes do livro? Tem várias histórias. Eu entrevistei as namoradas do Cabral e uma delas que estudou com ele e ela não quis dar o nome, ela me deu entrevista, eu coloquei um pseudônimo. Ela conta que o Cabral era uma família de classe média, na verdade era uma família vindo do subúrbio do Rio, de Cavalcante. Cabralzão, ele dormia nas redações porque ele levava tanto tempo para ir do Jornal do Brasil para casa, no subúrbio, que ele resolvia dormir na redação e ia só o fim de semana. Então eles tiveram uma vida muito dura. A próprio apartamento que o Cabralzão vive até hoje, o fiador foi o escritor Rubem Fonseca, porque senão ele não conseguiria alugar esse apartamento, porque ele nunca tinha estabilidade no emprego. E aí eu conto que essa namorada, ela conviveu muito com o Cabral nessa fase Cabral bem classe média, eles em Copacabana. E aí o Cabral prometia para ela, sentado ali na praia, um dia eu vou levar você para jantar no Copacabana Palace. E aí o tempo passou, 10 anos depois ele já era um deputado, já era presidente da Aléria, já era uma figura com certo poder, ele ligou para ela e disse, olha, eu vou realizar aquele nosso sonho. Ela já tinha se casado, separado, ficou surpreendida com o telefonema do Cabral. E ela falou, tá bom, vamos lá no Copacabana jantar. E ele chegou de chofer para encontrar. Ela já estranhou, porque ele era uma figura, era um jovem no Copacabana, do Posto 6, filho de jornalista, ele cursou faculdade de jornalismo, e ela já viu que ele já estava um pouco deslumbrado com o poder. E aí ele chegou, ela conta isso no livro, eles foram para a suíte presidencial do Copacabana Palace e ele pegou uma lata de maconha entupida até a boca. Que ela disse que era uma quantidade de maconha assim, que seria preso para tráfico mesmo. E antes, até então, eles eram aqueles jovens que dividiam baseado. Tudo, e ele, tipo assim, agora eu sou o rei do Rio. E aí ela conta que ela percebeu essa transformação do cara que era um jovem de classe média para um cara que gostava de ostentar. Até na coisa da maconha que ele mostrou, olha quanto eu sou hoje poderoso, né? E eu conto esse relato no livro. Ou seja, essa mentalidade sempre teve presente, né? Sempre teve presente. Essa megalomaníaca, assim, de querer se mostrar. Ele dizia de uma forma, vou te levar de uma forma romântica. Tá. Mas era um cara desprendido. Poderia ser normal até. Usava camiseta rasgada, filava cigarro e aí depois que ela encontrou, depois de 10 anos, já era um outro Cabral. Muito bem. 9 horas e 20 minutos agora. Tom Cardoso conversando com a gente, falando de histórias envolvendo o Sérgio Cabral. Tem um monte de gente comentando, dando boa noite pra gente no Facebook, porque a gente está transmitindo também a entrevista com o Tom Cabral, eu falei? Não, já me chamaram de Tom Cabral, mas eu fico ofendido por causa do Cabral, né? Eu falei Tom Cabral ou Tom Cardoso? Agora eu fiquei em dúvida. Não, você não falou Tom Cabral, mas eu dei uma entrevista pra Rádio Globo outro dia, me chamaram de Tom Cabral. Porque é Tom Cardoso, português. É até parecido, O Fernando Silva Lima dando boa noite pra gente, Edmilson Alberto no Facebook,
Gina Ivone também, o Givaldo Nascimento, Sol Willey, todo mundo aqui elogiando a entrevista, o Elcio, Bel Rotter Matheus, aqui de São Carlos, na escuta e amando, Rodrigo Borges, Ivan, o Darlan Pereira Miranda, boa noite aqui do Mato Grosso do Sul, aqui da Uana, no Pantanal, então nossa audiência em todo o Brasil. Teve um episódio emblemático, Tom, que foi a dos guardanapos, né? Não tem como não falar disso. Podia falar um pouquinho do que aconteceu e se durante a pesquisa aí você acabou tendo mais detalhes dessa história? Não, sim, um capítulo importante do livro. A história da farra dos guardanapos nasce com o desejo do Cabral de ganhar uma medalha, que é a medalha mais importante, criada por Napoleão Bonaparte, na França. Grandes escritores, Tom Jobim recebeu essa medalha, Ivo Pitangui, grandes personalidades brasileiras foram condecoradas em Paris com essa medalha e grandes nomes grandes escritores de outros países. Então, era uma medalha. E o Cabral teve aquele acidente com um avião em Paris, que morreram, né? Brasileiros e franceses. E o ministro do Comércio Exterior veio ao Brasil para fazer uma homenagem às vítimas brasileiras, e o Cabral foi nessa homenagem e pediu para esse ministro francês que ele queria ser condecorado. E é curioso, né? Porque você ganha uma medalha, você não pede para ganhar, né? Você recebe a honraria, mas o Cabral foi um fanfarrão e falou, eu quero ganhar a medalha. E aí o ministro constrangido falou, o governador está pedindo, vamos dar a medalha para ele. E ele ficou tão entusiasmado, que essa coisa da megalomania, ele ia ganhar uma medalha super importante, a medalha mais importante do governo francês. E aí ele falou, preciso fazer uma grande festa. E conseguiu um clube ali da alta, lá na Champs-Élysées, e um clube super chiquérrimo. E aí que levou todos os polícios daqui, os amigos todos, e entrevistei algumas pessoas que estavam na festa, disse que foi aquela coisa de ostentar, o pessoal misturava vinho com champanhe na mesma taça, ficaram bêbados. E aí a famosa cena, quando todo mundo já estava bêbado, aquela turma do Cabral, Wilson Carlos Miranda, os operadores, né, do Cabral, um deles teve a ideia de colocar um guardanapo na cabeça e começou a dançar na dancinha da garrafa. E é engraçado que só anos depois que o garotinho conseguiu as fotos, né? Eu conto também como isso foi parar nas mãos do garotinho, e a casa do Cabral começou a cair. O garotinho foi responsável pela disseminação. Ele publicou no blog dele as fotos da farra do guardanapo, né? E a partir daí já havia uma certa desconfiança pela mansão em Mangaratiba, mas nada tão explícito assim. Aí não eram só fotos da farra dos guardanapos, eram fotos dos hotéis em Paris, do Cabral dando o anel de $800 mil para Adriano Anselmo. E aí, a partir dessa publicação no blog do garotinho, passou a se investigar com mais rigor aí as falcatruas do Cabral. E hoje a gente teve mais informações sobre o Sérgio Cabral, você chegou a acompanhar? Então, é impossível, né? Eu tava num almoço de família, meu livro vai ficando desatualizado. Você devia fazer coloca no Google, assim, o que chegar de Sérgio Cabral, chega notificação no seu celular, né? Só assim para acompanhar. Deveria ser assim. Ou eu não tenho um livro impresso, né? Eu tenho um livro eletrônico digital, que eu vou atualizando, né? Porque o livro já nasce velho, né? Por culpa do personagem mesmo. Que foi o seguinte, inclusive eu nem citei no início do Bandeirantes Acontece, que é a notícia de hoje, que o ex-governador do Rio de Janeiro, informação inclusive publicada pelo jornal O Globo, pagava mesada a 32 funcionários do Palácio Guanabara, que é a residência oficial do governador, e a informação foi dada aos procuradores pelo delator Carlos Miranda, operador financeiro do esquema. E aí o seguinte, do então vice-governador Luiz Fernando Pezão, hoje preso, né, até a cozinheira, passando por secretária e office boy, todos recebiam valores que variavam de R$150 mil para o alto escalão a R$500 para o baixo clero. Você já tinha informação sobre isso? Tinha. E é o que eu falei, né, Leandro? A dificuldade de entrevistar pessoas próximas ao Cabral. Você viu todo mundo do Palácio envolvido. Todo mundo imagina se eu procurasse preso, um cara, né, que né, trabalhou no Palácio na época do Cabral. Não quero dar entrevista. Porque de alguma forma recebeu
É impressionante o esquema e é muito difícil. Eu me concentrei mais nos bastidores, porque a própria Polícia Federal estava à frente do repórter nesse caso, né? Porque ela já estava com delações do Carlos Miranda, já estava preso, Fernando Cavendish, o próprio Ike. Então eu procurei atualizar com informações de bastidores da infância, da farra dos Guardanapos, como surgiu a história toda, do famoso acidente na Bahia, que ele estava com uma suposta amante. Eu conto isso no livro, e uma tragédia que também escancarou as relações dele com a Delta, do Fernando Cavendish, com o Ike, a partir desse acidente. Então eu me concentrei, entrevistei o comandante, então eu me concentrei nos bastidores e deixei que a polícia, que era impossível competir ali com as delações do Carlos Miranda, do Wilson Carlos. Agora, nesse caso, né, você falou, impressionante o tamanho do esquema. Mas, nesse caso, por exemplo, pagamento de mesada para algumas pessoas é para tentar encobrir, tentar fazer com que as pessoas se calem, porque é um pagamento de R$500 para um office boy. Tudo bem, R$150 mil para o Luiz Fernando Pezão, você já, tudo bem, isso aí já deve ter alguma coisa mais pesada envolvida. Mas um pagamento tão pequeno pode ter, eu posso ser inocente agora, né? Mas queria tentar entender todos os lados. Um simples pagamento mesmo, um benefício para uma pessoa que trabalha no palácio? Eu acho que tem as duas coisas, um pouco para encobrir e um pouco da coisa do fanfarrão Cabral. Eu entrevistei, ele é uma figura muito simpática e muito calorosa. Eu imagino que ele, é estranho dizer isso, mas que ele fosse dentro do corrupto, dessa coisa maníaca dele, até uma pessoa generosa, mas com dinheiro público é fácil ser generoso. Mas é aquela coisa de querer ser amigo de todos. Então imagine que ele chegar no palácio, o cara, vou te dar um dinheiro a mais. E era uma forma também de se blindar, né? Porque se ele tinha todo mundo ali, de alguma forma, recebendo uma grana, não ia vazar. Mas ele era uma figura muito calorosa mesmo, assim. E muita gente, os jornalistas que eu entrevistei, que cobriram ali, diz que ele tinha uma relação muito afetiva com a imprensa, então ele era uma figura assim. Isso não é um elogio a ele, mas dizendo que parte de estilo dele de querer ser querido por todo mundo. Então eu acho que essas mesadas explicam muito a personalidade de Cabral. Muito bem. Tem mais alguma outra história assim, saborosa, que você pode contar para o nosso ouvinte? Então, nessa coisa de falar que os jornalistas tinham uma relação afetiva, o Joaquim Carvalho, que era o repórter da TV Globo, foi entrevistar o Cabral, porque já tinha notícias de corrupção na LEG envolvendo empresas de ônibus e corria notícias que o Cabral estava envolvido, mas o Joaquim não tinha nenhuma prova e ele foi entrevistar o Cabral para ver se conseguia alguma coisa. É claro que não conseguiria, porque o Cabral falando, ele ia estar falando dele mesmo. Mas a entrevista começou, ele pediu para não gravar nada, ele começou a falar da vida pessoal dele. E a Suzana Neves tinha acabado de deixar o Cabral, ela se apaixonou pela fotógrafa da campanha do Cabral e tinha deixado o Cabral. E o Cabral, naquela coisa do macho de Copacabana, o homem, ele se sentiu humilhado e ele desabafou pro Joaquim. E o Joaquim disse que ele começou a chorar no meio das entrevistas. Minha mulher me largou por outra mulher, eu tô arrasado. E o Joaquim ficou na dúvida em algum momento se aquilo era um teatro para disfarçar, para não falar das relações com as empresas de ônibus, ou de fato ele estava humilhado, sentido por ter deixado com a mulher. E o Joaquim achou que era isso mesmo, que no fundo depois ele desabafou como se estivesse com um amigo. Então essa era uma coisa curiosa do Cabral, né? Você não imagina outro político falando abertamente da vida pessoal para um jornalista. Então eu acho que isso, eu conto essa história no livro, que também explica um pouco dessa personalidade do Cabral. Você não sabe se ele é um malandro que tentou levar essa história para disfarçar qualquer coisa do ônibus, se ele é um cara realmente que não conseguia. Ele não conseguia guardar segredo também. Acho que também para a polícia não foi muito difícil, porque aquela coisa toda, ele escancarava tudo, ele fazia a sustentação dele. Ele ao mesmo tempo roubava e não era um cara discreto, né? Ele tinha ligação forte com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff também, né? Sim. Que tipo de história que você pode dividir com a gente? Com Lula principalmente. Eu falo que os dois operadores políticos... Deve ter governado ao mesmo tempo, né? Eles fizeram uma dobradinha que serviu a ambos, né? Quem costurou o apoio do PMDB pro Lula, que foi fundamental pro PT, foi o Zé Dirceu junto com o Pisciani.
porque ainda havia uma dúvida do PMDB na época se apoiava a candidatura Serra, né, PSDB, ou se ia para o Lula. E o primeiro apoio do PMDB foi o apoio do PMDB Fluminense, costurado entre Zé Dirceu e Jorge Pisciani. Dali o Pisciani, na época, na Alerj. Na Alerj, presidente da Alerj. E eram os dois. O operador político do Cabral era o Pisciani e o operador político do Lula era o Zé Dirceu. E daí o PMDB acaba fazendo essa dobradinha, que acaba virando uma dobradinha nacional. E o Cabral vai em todas as obras. Nunca teve tanto repasse para o Rio de Janeiro, na época Cabral-Lula. Mas a Dilma nunca se entrosou muito com o Cabral, porque a Dilma era fechada, ela se entrosou com o Pezão, que era um cara fechado também, que o Pezão era tido, que agora a gente sabe também que tá nos esquemas de corrupção, mas que o Cabral era o cara que viajava e fazia política, e o Pezão era o administrador mesmo, o gerentão, que ele tinha sido, né, secretário de obras, e era o cara que fazia ali o trabalho, que o Cabral não tinha o menor saco para fazer. E a Dilma se identificou muito mais com o estilo do Pezão do que com o estilo do Cabral. Mesmo, até porque uma vez a Dilma foi pro Rio no Carnaval e a Madonna estava na Sapucaí, no camarote ali do Cabral, e o Cabral bebeu tanto, e tem até, se alguém quiser procurar no YouTube, eles descem os três, Cabral, Dilma e Madonna pra Sapucaí, atrapalha o desfile, que eu não me lembro de qual escola, o cara fica pé da vida ali com o Cabral atrapalhando o desfile. O Cabral começa a falar inglês, tudo enrolando as palavras, a Dilma super constrangida e a Madonna atrás. E a Dilma falou, não, nunca mais ficou esse cara aqui. E aí ela se relacionava com o Pezão. Mas apesar disso, ela ficou até o final com o Cabral, porque a Dilma é apresentada pelo Lula num comício para inaugurar ali uma das obras do PAC ali, né? E também o governo Dilma repassou muita verba para o governo Cabral. Mas não havia uma afinidade Dilma e Cabral como havia Dilma, Lula e Cabral. Uhum. Até aquela famoso áudio do Lula com o Eduardo Paes, que ele fala, você vai maricar, aquela história toda. Pô, deve ser um saco lidar com o Pezão, né, com a Dilma. Porque o Eduardo Paes também, Eduardo Cabral e Lula são animais políticos, pessoas com carisma, e eles se davam muito bem. A Dilma e o Pezão já eram outro estilo. E aí você disse que a Dilma se entrosava com o Pezão, mas não tem nada a ver com um esquema. Não, isso não. É bom deixar claro não, isso. Deixar claro. Não teve nenhum, não há nenhum tipo, e até hoje não tem nenhum indício, o envolvimento da Dilma, que eu disse que havia uma dobradinha política que se interessava ao PT e ao PMDB. Inclusive entre Lula e Cabral também, acho que não há nenhum indício nenhum indício por enquanto. Exatamente. Muito bom. Tom Cardoso, não Tom Cabral, para deixar claro aqui. É jornalista, escritor e autor do livro Se Não Fosse o Cabral. Aliás, título inspirado nessa música de Raul Seixas. Tudo que me falta, a taxa é muito alta. Se Não Fosse o Cabral, lançado pela editora Tordesilhas. Já teve lançamento? Eu fiz o lançamento ontem aqui no Bar da Vila Madalena, para os amigos. Estou pensando em fazer. Fim do ano é meio complicado, o livro saiu um pouco no fim do ano, mas estou pensando em fazer em algumas capitais no ano que vem. E o esquema de vendas? O esquema de vendas, podia trazer alguns operadores do Cabral aí para facilitar, né? Para distribuir com mais facilidade. O Cabral venderia muito bem esse livro. Opa, ele é um vendedor mesmo, né? Mas está disponível nas livrarias, na internet? Nas livrarias, mesmo em crise, as livrarias estão todas em crise, mas tem na Amazon. Se você quiser comprar diretamente com o autor, com dedicatória, é só me procurar no Facebook. Opa, Tom Cardoso. Da editora com desconto de 50% e revendo com 4 vezes mais caro que a livraria. Meio Cabral isso. Você tá aprendendo tudo do Cabral, né? Mas vem com dedicatória, né? Pra ajudar o autor, né? Eu ganho 10% da editora, né? Aí é sacanagem. Se não fosse o Cabral, a máfia que destruiu o Rio e assalta o país. Você falou Facebook, é só Tom Cardoso? Tom Cardoso, O pessoal pode falar com você, então. Pode me falar. Então tá bom. À venda, então, nas livrarias. Foi um papo ótimo. Obrigado pela presença aqui na Rádio Bandeirantes. Sucesso pra você. Um grande abraço. Os ouvintes adoraram. Aliás, teve uma pergunta aqui. O Braulio, de Ribeirão Preto, entrevista muito boa, muito franco. Ele pergunta se o Anselmo Góes é citado em algum momento no livro. Ele que é da imprensa carioca, né? Não, mas talvez não. O Anselmo é citado num episódio do livro fazendo um elogio ao Cabral.
E isso é importante porque não estou dizendo que o Anselmo não sabia, claro, das falcatruas. Mas assim o Cabral, como você entrevistou ele naquele momento em 2009, né? O Cabral era muito elogiado por estar ligado ao pai, que era uma figura muito querida, e é muito querida dos jornalistas todos. Então, eu acho que eu cito o Anselmo numa parte que ele elogia muito, mas claro, o Cabral não era o que virou, né? Então o Anselmo nunca imaginaria que aquele filho do jornalista da mesma geração ia virar o que virou. Muito bom. O Tony da Baixada Santista também elogiando a entrevista. O Nelson de Fernandópolis. A Vanilda Moreira, muito boa a entrevista. Parabéns aos dois. Vanilda da Zona Norte de São Paulo. Pessoal, gostou, Tom? Obrigado, foi um prazer. Obrigado, viu? Boa noite pra você, Leandro. boa semana. Obrigado. Sucesso. Agora, 9h36, daqui a pouco tem Leila Pinheiro aqui no Bandeirantes Acontece. Bandeirantes Acontece. A NET tem diversão de sobra e no Now tem as séries de maior sucesso com as últimas temporadas, conteúdo infantil como Patrulha Canina e o melhor do esporte como Champions League, NBA e NFL. E já chegaram os filmes Venom, A Freira e Pé Pequeno para você alugar. E ainda tem até 60 canais ao vivo no app do Now ou na web para assistir a programação onde você estiver de graça. O Now tá com tudo e tudo tá no Now. Assine já net.com.br. Leve a Rádio Bandeirantes com você para qualquer lugar do mundo. Com o aplicativo Band Rádios. Sim, também todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Esportes, notícias, música, diversão e interação no seu celular ou tablet. Baixe agora mesmo. O aplicativo é gratuito e está disponível nas plataformas Android e iOS. Vai lá. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Aqui, o seu domingo continua vivo. Bandeirantes Acontece. Você está na Rádio Bandeirantes, conteúdo que faz a diferença no Bandeirantes Acontece. E antes de eu conversar com a minha próxima entrevistada, queria mostrar para você, ouvinte,